Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2019. A semana chegando ao fim. Vamos juntos neste Morning Show que tá só começando. Não convide para a mesma festa. Ex-presidente Dilma Rousseff diz que Jair Bolsonaro vai responder na justiça por declaração sobre luta armada. Mulheres à beira de um ataque de nervos. Às vésperas da Copa do Mundo na França, o técnico da seleção brasileira de futebol feminino irrita feministas ao afirmar que é mais difícil acalmar mulheres do que homens. Na brisa com ela. Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha. Por que a cantora Isa se tornou uma das figuras de maior sucesso do pop nacional? E nada me abala, que delícia. Ela é a nossa convidada de hoje e a gente vai bater um papo com ela para descobrir isso e muito mais nesse Morning Show que tá só começando. Ai, cortamos bem na hora do refrão, que Ela loucura. é perfeita, nunca errou, deixa a música Eu rolar. É pra achei que ia guardar um rolar suspense. É pra guardar um suspense, Paulinha. Porra, meu, ao vivo, hein? É remix isso aqui, é loucura! É. Bom dia, Paulinha. Bom Sextou. dia, Aros! E aí, qual que é a tag do dia? Ah, não poderia ser diferente. A gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil com hashtag Isa no Morning. Também a oportunidade de você mandar a sua pergunta para esta mulher maravilhosa, esta musa da música brasileira. Então, hashtag Isa no Morning. Agora, Paulinha, a gente também tem um outro tema dominando as manchetes. Não só se fala em outra coisa, não é? E a gente vai acompanhar a opinião dos nossos ouvintes sobre uma música que você já ouviu e viciou, não é isso? Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes sobre a versão de Juntos, né? De O quê? Shallow. Não era Shallow, da Lady Gaga e do Bradley Cooper. Aí Juntos, Lua Santana e Paula Fernandes. Ou seria Juntos e Shallow Now. Dá tempo de abortar essa ideia, Paula Fernandes. Bom, Diz que é pegadinha. É o seguinte, se você já ouviu ou não ouviu, tem gente dizendo que tá muito feliz desviando de caixas de som para não ser impactado pela música. Outros estão ansiosíssimos querendo saber. Paulinha, por exemplo, ouviu em looping durante a madrugada. Você já pode dar a sua opinião, o seu veredito sobre a canção que dominou o Oscar e etc. E por como fazer isso? Mandando uma mensagem para cá pelo 931171009 por WhatsApp. Você pode cantar. Como é que você faria a sua versão, Paulinha? Porque se o pessoal tá bravo com essa parte, Shallow Now, né? Acho que você pode dar a sua própria versão. O Enilson Souza no Twitter deu várias, por exemplo. Juntos até o final, juntos no carnaval, juntos picanha e sal. Tem muita coisa aí que podia ser usada e você pode fazer a sua versão Todas melhor. melhores já do que a Você Paula pode fazer Fernandes. uma sugestão de letra alternativa, você pode simplesmente fazer a sua avaliação, você pode cantar pra gente, enfim. Dentro desta temática, desta música que vai embalar o final de semana dos brasileiros, que vai tocar Amarrado. muito. Você Me tira pode dessa. mandar mensagem pra cá pro 931171009, participar também pela tag Isa no Morning, pra mandar sua pergunta pra ela que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. E você sabe, o Morning Show tá no ar pelo rádio também, na internet, no jp.com.br, lá no aplicativo da PAN e pelo nosso canal do YouTube. Acessa lá e se inscreva. Vamos juntos nessa próxima hora e meia colados aqui na PAN. Bom, destaquei na abertura do programa, Vini, Vamos lá. que nós estamos já pertinho da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O evento começa em breve, vai ser disputado na França a partir do dia 7 de junho e o técnico da seleção brasileira, o Vadão, anunciou as 23 convocadas. Isso. Mas acabou dando muita canelada, né, Vini? Pois é, cometeu alguns deslizes aí o experiente técnico Vadão, que inclusive era o técnico na última Copa do Mundo com a seleção feminina. Depois ele saiu, veio a Emily também foi demitida, o Vadão retornou. E os últimos jogos, a perspectiva não é muito boa, viu, Carlos Aires? Porque a seleção perdeu os últimos 9 jogos aí com
o comando do Vadão, mas agora ele diz que é vida nova, tem que pensar aí no futuro, que é esta Copa do Mundo que começa no dia 9 de junho na França. 9 jogos desde que ele voltou, é isso? Ou não? Não, os últimos 9 jogos, ele acabou acumulando 9 derrotas. Então, é bastante preocupante esse cenário. Mas, enfim, é uma seleção experiente. Das 25 jogadoras, 15 estavam na Copa do Mundo anterior. Destaque para a Cristiane, para a Marta e a Formiga, Carlos Aros. Aos 41 anos, se tornará aí a jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo. Essa que será a 7ª Copa do Mundo dela. Então, é um recorde aí histórico para uma jogadora no futebol feminino, e também acho que no masculino a gente não tem nenhum jogador com este índice. Mas a seleção estreia no dia 9, portanto, com a Jamaica, Carlos Aros. E aí o Vadão já começou aí com uma grande gafe, porque quando perguntado sobre as características dos adversários da seleção feminina, que são a Austrália, a Itália e a Jamaica, ele começou dizendo que a Jamaica vai ser um adversário muito difícil porque não foge do seu estilo africano. Oi? Do seu estilo africano. Mas pelo que a gente sabe, não sei se alguma coisa mudou, a Jamaica está na América Central. Mas o Vadão falou que a Jamaica aí é um time muito veloz, muito forte, porque mantém aí o seu estilo africano. Mas isso não foi o pior da coletiva do Vadão, Carlos Aros. Depois, quando perguntado, porque o Vadão treinou muito tempo já vários times aí do futebol masculino. E aí, quando perguntado por um repórter o que era mais difícil, controlar um vestiário masculino ou controlar um vestiário feminino, olha só o que ele respondeu. Quando nós entramos no vestiário, elas não paravam de falar, porque é difícil, elas não param mesmo, né? Quando a gente vai almoçar, elas ficam na mesa delas ali e a gente fica na mesa aqui. Elas conseguem falar todas juntas, uma com a outra, ainda ouve o que a outra está falando lá e consegue se comunicar aqui. A gente não consegue fazer isso. Então, quando eu entrei no vestiário, aquilo estava um alvoroço, todo mundo reclamando, falando da arbitragem, nervoso. Então, é uma característica. O masculino, né, os homens não têm tanto isso. Às vezes, uma discussão ou outra, mas são raros. As mulheres é com frequência. Quando elas estão nervosas, a frequência é maior. Então, às vezes é um pouco mais difícil acalmar as mulheres naquele momento do que o homem. O homem é um pouco mais fácil de você ter. Eu acho que o Vadão nunca treinou o Felipe Melo, né? Gente, o Vadão nunca foi num boteco. Tem alguns jogadores. O Vadão nunca foi num boteco, nunca foi num boteco em dia de jogo, nunca foi num estádio, nunca foi num churrasco de domingo com a família, porque tem homem que fala e fala alto, e fofoca e fala tudo. Pelo amor de Deus. Isso causou um grande incômodo, Carlos Aras, Fefi, todo mundo aqui da bancada, das meninas que acompanham aí futebol, que cobrem aí a seleção feminina, e tem uma grande expectativa esse ano, porque o futebol feminino cresceu bastante aí nos últimos anos. Ontem foi a primeira coletiva nesses moldes, assim, igual como é feito no futebol masculino, o auditório lotado, lá, o Vadão lendo ali todos os nomes das jogadoras. Antes era só ali pelo site, né? Nós temos agora 2 divisões aqui no futebol brasileiro com o futebol feminino, então a expectativa está alta para melhoria. A própria patrocinadora está fazendo muitos eventos para mobilizar. Exatamente. E engajar, né? Será a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo pela Globo, todos os jogos. Então, assim, há uma expectativa muito grande. E declarações como essa do Vadão, às vezes acabam incomodando. O canal Dibradoras, que é um blog, tem o canal no Twitter também, acabou escrevendo o seguinte: por essas e outras é sempre complicado deixar só homens para falar de mulheres / seleção feminina, e colocou ali a fala do Vadão. E o que incomoda bastante, Aros, não é só o fato de um homem, no caso o Vadão e também o Marco Aurélio Cunha, que é o coordenador. Também fez várias derrapadas ali, né? O Marco Aurélio Cunha já tem uma história até com a Emily, que era treinadora também. Mas o problema não é o homem estar sendo o técnico ou o coordenador. O que elas reclamam é de treinadores que têm o DNA do futebol masculino e estarem no futebol feminino. Porque tem muitos técnicos que já têm a experiência do futebol feminino, com categoria de base, em outros clubes, e aí chegam na seleção. E aí o Vadão não, né? É um técnico que construiu toda a sua carreira no futebol masculino, e aí passa a ser técnico do futebol feminino e às vezes dá essas deslizadas. Ô Paulinho, o que você achou de tudo isso aí, hein? Fala pra mim.
Dá um pouco de preguiça. Eu acho que não contribui. Como você falou, tem patrocinador querendo fazer isso acontecer, sabe? Estão fazendo aí a coletiva. No que agrega ao vestiário ou ao camarote esse tipo de afirmação? Vai ficar mais fácil para ele agora administrar? Não sei, eu acho que talvez mais difícil. Então, eu acho que não agrega muito. Ele, como técnico, como líder, devia estar falando coisas assim um pouco mais construtivas. Agora, enfim, é o tiozão do churrasco, na Jamaica, ou sei lá onde é que ele tá, na África, não sei. Ele tá perdidão, né? Perdido, Como ele perdido. mesmo falou, a gente não consegue fazer isso, eu tô aqui confuso. Ué. Você também tá confuso, Caio? Eu acho que vale a pena explorar a questão de uma outra perspectiva, mas só pelo esporte, perdão do trocadilho, né? Falar um pouquinho de liberdade de expressão, porque assim, realmente, isso soaria como uma generalização bem reducionista, né? Não tivesse o emissor da mensagem aí em questão um certo conhecimento de causa, né? Então, a discussão que se coloca é assim, bom, isso é fruto de preconceito ou de experiência pessoal? Experiência pessoal genuína, uma observação do cara, né? E se for esse o caso, né? Ou seja, isso é uma observação fruto de experiência pessoal, será que a gente deve cercear aí essa opinião, que no caso seria embasada, né? Porque ela fere aí os cânones do politicamente correto? Então, essa é uma questão interessante, porque em última análise, esse cara, ele tem o que se chama aí de lugar de fala, né, dentro da teoria progressista. Ele treinou homens e mulheres e está fazendo uma comparação baseada na experiência dele. E aí fica uma questão interessante. Se ele houvesse falado o oposto, haveria esse escarcéu? Se ele falasse que era mais difícil treinar homens com base em algum estereótipo, ele poderia ter falado, olha, é mais difícil controlar o time masculino porque homens são mais agressivos, tá? Isso é com base no estereótipo, é uma generalização também. Então a gente tem que olhar, eu acho que a questão também por esse lado e também não ficar massacrando aí o treinador por causa da fala dele. De todo modo, vale aquele exercício sobre a intenção e como ele diz. Mas o como ele diz revela muito como ele pensa. Sim. Então, dá pra caminhar por um lado ou pelo outro na interpretação. O fato é que não era o momento pra isso, né, Paulinho? Ai, lamentável. As meninas do Vibradoras também disseram assim, o Vadão não faz questão de dizer, por exemplo, que o futebol feminino tem muito mais carrinhos durante as partidas, entradas maldosas, violentas, brigas com expulsões dentro de campo, e isso não acontece no futebol feminino, por exemplo. Então foi mais uma defesa aí, mais uma comparação. Mas sabe o que eu acho? O cara é o técnico, ele tá lá dando uma coletiva, ele tinha que estar exaltando, entendeu? Qualidades. Ele tá ali com um patrocinador, ele tinha que falar coisa boa. Não assim, gente, olha, deixa eu falar aqui uma fofoquinha pra vocês. O que acontece? Elas falam muito. Ah, sim, sim. Do que a gente tá falando mesmo? Futebol. E não foi uma escapulida, né? Ele versou sobre não, isso. Exato, então, assim, mas aí entra aquela história de que menos é mais, né, Paulinho? Ele podia ter sido objetivo, quis contar uma baita história. Então, assim, é como qualquer vestiário, a pressão é assim, o atleta realmente vai ter que controlar isso daí. Sempre uma ansiedade e tal, é isso. Pois é. Vamos falar de política ou de polícia? Opa! Não sei. Caramba. No Brasil, vocês sabem, há uma confusão, uma mistura entre essas duas editorias que andam sempre, ou quase sempre, de mãos dadas. E por determinação da Justiça, o ex-ministro petista José Dirceu deve se entregar à Polícia Federal até às 4 da tarde. E a Vitória Bel nos conta os detalhes. A Justiça do Paraná determinou nesta quinta-feira a prisão do ex-ministro José Dirceu. O juiz da Lava Jato, Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que Dirceu tem até o fim da tarde desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal em Curitiba. A decisão veio após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar recurso do ex-ministro para prescrição de sua pena de 8 anos e 10 meses de prisão. É a segunda condenação dele na Lava Jato. A defesa protocolou o pedido na última segunda-feira com a argumentação de que o crime cometido por Dirceu já teria prescrito em 6 anos, já que a data dos fatos foi em outubro de 2009 e o recebimento da denúncia ocorreu apenas em junho de 2016. Os desembargadores concluíram que a argumentação não tinha fundamento. Segundo a desembargadora Cláudia Cristofani, primeira a votar, as datas do pedido de prescrição não conferem com a denúncia. As condutas perduraram no tempo entre os anos de 2009 e 23 de 4 de 2012, período durante o qual o requerente sustentou a manutenção de Renato Duque no cargo de diretor da Petrobras
e se manteve também percebendo vantagem ilícita, consubstanciada em propina. Depois da negativa do TRF4, foi solicitado imediato ofício para início do cumprimento da pena ao juízo de primeiro grau, ou seja, em Curitiba. José Dirceu se tornou réu após a identificação de recebimento de propina em contrato superfaturado da Petrobras com a empresa Apolo Tubulares, fornecedora de tubos para a estatal entre 2009 e 2012. O ex-ministro chegou a ser preso no Paraná por 2 vezes, uma em agosto de 2015 e outra em maio de 2018. Em ambas as ocasiões, ele conseguiu um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. O Caio, você que está sempre acompanhando o noticiário, um cara muito bem informado e tal, aposto que tinha escapado, assim, do teu radar, que o Zé Dirceu tava solto, pô. Esse é exatamente o ponto, né? Bom, vamos dar uma contextualizada. O petista, né, o Zé Dirceu, ele é braço esquerdo do Lula e um corrupto contumaz, né? Um criminoso reincidente. Braço esquerdo é ótimo. É uma pessoa, mas assim, falando sério, ele é uma pessoa extremamente perigosa, de passado tenebroso, desde a juventude, tem que ser afastada do convívio social e, se Deus quiser, apodrecer na cadeia. Mas ele também ele é símbolo da luta do Brasil contra a impunidade endossada pelo Supremo Tribunal Federal, como foi bem lembrado aí pela reportagem, né? Em mais de uma ocasião foi solto pelo STF e tal. Os julgamentos do Zé Dirceu pela nossa Corte Suprema, eles são um exemplo manifesto do que a gente chama de doutrina laxativa do Supremo Tribunal Federal, que solta tudo e todos. Fazendo uma breve recapitulação aqui, Aros, olha só, em 2005, tá, lá atrás, década passada, o Dirceu ele vai assumir o ônus político do mensalão, preservando a figura do Lula, certo? Desde aquela época, ele não ocupa cargo público, né, quando ele foi exonerado como ministro-chefe da Casa Civil. E mesmo assim, ele insiste, ele persiste em receber propinas e vantagens indevidas, articulando nas sombras, né, o projeto criminoso de perpetuação no poder, que é característico da cleptocracia petista. É muito importante a gente falar o que é o mensalão, né, que é o desvio de recurso público para a compra de apoio legislativo no Congresso Nacional. Então é o seguinte, é uma mesada para os parlamentares obedecerem ao governo. É a submissão pela corrupção do poder legislativo ao poder executivo, que concentra ainda mais poder, né, que no sistema presidencialista já é poderoso o suficiente. Portanto, é uma linha de atuação política antidemocrática e totalitária. E é assim que governava o PT. Bom, rolou o mensalão. Aí tem a ação penal 470, né, a famosa. Só em agosto de 2007 é que esse processo criminal ele é aberto, né? E só em novembro, aí olha só quanto tempo depois, em novembro de 2013, 6 anos depois, exauridos todos os recursos, o Dirceu é preso por corrupção ativa pela primeira vez como chefe de quadrilha do mensalão, né? A condenação dele é pequena, é de 7 anos e 11 meses, e por isso ele cumpre ela em regime semiaberto, portanto dormindo no cárcere e ficando livre aí pelas manhãs e tardes, né? 1 ano depois, novembro de 2014, ele deixa Papuda para quê? Para cumprir prisão domiciliar, de novo, beneficiado por progressão de regime via STF. Aqui ele está 100% solto. Em agosto de 2015, entra em campo quem? O juiz Sérgio Moro, né, inimigo da impunidade no Brasil. Ele decreta a prisão preventiva do Zé Dirceu, aí já no âmbito do Petrolão, né, e da Lava Jato. Em maio de 2016 e março de 2017, ele é condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai, e a soma somam mais de 30 anos. Tá? Isso no âmbito da Lava Jato. Em outubro de 2016... o ministro progressista do STF, Luiz Roberto Barroso, ele aplica o indulto de Natal da Dilma para o Dirceu. E a pena dele, no caso do mensalão, né, esse crime gravíssimo que eu acabei de descrever aqui para o ouvinte, ela é totalmente perdoada. Ele só não é solto porque ainda está vigente o mandado de prisão preventiva do Petrolão e as condenações. Só que em maio de 2017, ele recebe um habeas corpus via STF, segunda turma, aquela trinca famosa, Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, e ele é solto de novo. Então as pessoas veem esse grande corrupto, esse símbolo da corrupção nas ruas novamente. E em maio de 2018, se esgotam os recursos no TRF4 e ele é preso novamente. Só que até junho desse mesmo ano, de 2018, quando mais um habeas corpus via STF decide mantê-lo solto até o julgamento pelo STF
STJ. Esse é aquele entendimento de terceira via do Dias Toffoli, né? Então, ó, você pode prender após julgamento em segunda instância, desde que todos os recursos no STJ estejam exauridos. Bom, agora em maio de 2019, um outro processo, é negado o último recurso na segunda instância, no TRF4, e esse novo mandado de prisão é expedido. Só que assim, é batata, Aros, é uma questão de tempo para que um novo habeas corpus do STF solte o cara. Então é esse negócio, a justiça prende, o STF solta, a justiça prende, o FTS solta. Então eu acho que os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, eles ganhariam muito dinheiro como garotos propaganda de laxante. Ô Caio, vamos continuar falando sobre o noticiário político, um personagem que está no noticiário político já há muito tempo, desde a ditadura militar, Dilma Rousseff. Opa. A ex-presidente disse que vai à justiça contra Jair Bolsonaro. E você quer saber o motivo? Qual é? Na quinta-feira, ao receber o prêmio de personalidade do ano, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em Dallas, aquele evento que nós já falamos longamente durante esta semana, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, no Brasil, a política até há pouco era de antagonismo a países como os Estados Unidos. Os senhores eram tratados como se fossem inimigos nossos. Quem até há pouco ocupava o governo teve em sua história mãos manchadas de sangue na luta armada, matando inclusive um capitão, como eu. Em nota, a petista, fecha aspas, em nota, a petista afirmou que a declaração sobre a história política dela é mentirosa e caluniosa, e que Bolsonaro vai responder na justiça por isso. Agora, Caio, eu vou invocá-lo novamente para avaliar esta questão. E aí? Vamos lá. Bom, algumas coisas aí, sobre algumas coisas não resta a menor dúvida, né? A Dilma Rousseff, de fato, ela pertenceu, né, à vanguarda armada revolucionária Palmares, que era um grupo extremista, terrorista, lutava, sim, pela implantação da ditadura do proletariado, via o que se chama de luta armada, que é só um eufemismo para terrorismo político, né? Isso não sou eu que estou falando, vocês podem pegar aí os depoimentos, né, dos ex-revolucionários e hoje em dia democratas, né, o Eduardo Jorge e o Fernando Gabeira, né, ex-deputados federais. Você tem, aqui eu vou me fiar também no comentário do professor Vila, do Jornal da Manhã, hoje mais cedo, e ele sempre foi um grande crítico a essa narrativa hegemônica, né, sobre a luta armada, como se ela fosse alguma coisa nobre, democrática, o que de fato não foi. Ele diz o seguinte, olha, ela pertencia, sim, a esse grupo terrorista, mas nesse caso concreto específico, né, de mortes e assassinatos, ela não estava envolvida. Então, quando ele fala, se não me engano, as aspas do presidente são manchadas de sangue, né, matando o capitão, a gente precisa entender se ele estava se referindo a um caso concreto, e nesse caso a declaração seria equivocada, ou se isso simplesmente foi uma figura de linguagem, no sentido de que ela pertencia a uma organização que fazia exatamente isso, roubava, sequestrava e matava. Vamos seguir em frente, então, falando sobre a campanha Jovem Pan pela reforma da Previdência. A Jovem Pan que está exibindo esses depoimentos diariamente na programação. E agora a gente ouve Eduardo Mufarrege, que é fundador do movimento Renova BR. Eu fiquei muito orgulhoso de ver que as lideranças que passaram pelo Renova BR e foram eleitas abriram mão do regime de aposentadoria especial da Câmara dos Deputados. Entretanto, isso causou muita surpresa por parte das pessoas. E eu queria dizer que eu não acho que isso é surpreendente. Isso deveria ser a regra. Por que as pessoas têm regimes especiais? Por que as pessoas são tratadas de forma diferente? Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A Previdência é só um exemplo delas. O Brasil precisa passar por reformas. O governo foi eleito na expectativa de que tenhamos mudanças. E esse é o desejo da população. Eu fico muito orgulhoso que as lideranças que passaram pelo Renova BR já estejam dando esse exemplo. E espero que outros façam a mesma coisa. Afinal, exemplo tem que vir de cima. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você sabe que tem um canal aberto para que os ouvintes participem e façam também os seus depoimentos sobre a importância da reforma da Previdência. Esse canal é o WhatsApp 11 974 65 1630. Você pode mandar também a sua mensagem em vídeo, o seu depoimento, e a gente vai rodar aqui ao longo do dia na programação da Jovem Pan.
São 10 horas e 26 minutos. Vamos fazer uma parada rápida. O Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show. De volta aqui com o Morning Show. Ô, Fefito, vou voltar esse bloco conversando com você, hein? Vambora. O relatório produzido pelo Grupo Gay da Bahia aponta que ao menos uma pessoa é morta por dia no Brasil em razão de homofobia. Detalha pra gente esses dados, por favor. Pois é, antes de detalhar esses dados, eu não sei se vocês perceberam, eu vim muito discreto. Pra você que está aí ouvindo a gente no rádio ou em casa pelo rádio, tá ouvindo no carro a gente, eu estou usando um arco-íris hoje, assim, uma jaquetinha arco-íris bem básica. Você deve estar se perguntando por que uma pessoa tão discreta quanto o Fefito tá usando uma roupa assim tão colorida. Eu te digo, porque há exatos 29 anos, em 17 de maio de 1990, a homossexualidade deixava de ser considerada uma doença pela Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, ou seja, o CID lá, como se diz. Só no ano passado, a transexualidade deixava de ser considerado transtorno de identidade de gênero, ou seja, uma doença mental. Agora ela é considerada incongruência de gênero. Veja só você. Ou seja, uma característica inerente à pessoa, né? Veja só você, 28 anos entre uma coisa e outra e a gente ainda tá conquistando direitos. Eu fiz todo esse preâmbulo porque o dia 17 de maio marca o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Então a gente veio de arco-íris, sim, nesse estúdio de arco-íris da Jovem Pan. Mas os dados do Grupo Gay da Bahia, o GGB, que é um grupo que desde os anos 2000 faz um levantamento muito sério acerca das mortes de homossexuais, transexuais, lésbicas e bissexuais no país, os LGBTs no país como um todo, ele divulgou os primeiros números. Até agora, já foram contabilizadas 130 mortes, o que dá cerca de uma morte por dia. O dado, ele é baixo, se você para pensar assim, mas ele é alarmante. E eu vou te dizer por que é alarmante, fiz até pausa pra isso. Porque a gente tem um grande número de subnotificações. Como a homofobia não é considerada crime no Brasil inteiro, quando se registra uma agressão ou um assassinato, ele é registrado como um assassinato comum e não como um assassinato motivado por crime de ódio, como acontece, por exemplo, no feminicídio. Então, virtualmente, depende de quem registra o caso definir se a pessoa foi vítima de um ataque LGBTfóbico ou não. E a gente sabe que as pessoas estão muito imbuídas de preconceitos, inclusive nessas horas, porque o assunto não é tão debatido. Em 2018, no mesmo período, o número de mortes registrado foi de 140. Ou seja, uma a menos do que nesse período. Agora, nos anos 2000, o patamar atual já supera 400 mortes anuais, porque em 2017 foram 445 mortes. Se foi nessa mesma projeção, no final das contas, a gente vai acabar superando esses números. Muita gente costuma contestar os dados do Grupo Gay da Bahia, porque diz que héteros morrem mais que homossexuais. Sim, e eu vou te explicar por que héteros morrem mais que homossexuais. Porque héteros morrem por crimes comuns. Homossexuais também estão sujeitos aos mesmos crimes. Todo mundo pode ser vítima de latrocínio, de roubo, de um assalto ou de um assassinato por motivo bobo, numa briga de bar. Mas héteros não são mortos pelo simples fato de que são héteros. O levantamento do Grupo Gay da Bahia, inclusive, mostra que em números absolutos São Paulo é líder de mortes no país, seguido de Bahia e Pará. A principal causa da morte é o uso de armas brancas, como esfaqueamentos. Depois armas de fogo, espancamentos e estrangulamentos. Para você que tenta achar algum tipo de desculpa para justificar as mortes por homofobia, dizendo que normalmente são pessoas que vivem se prostituindo na rua ou estão envolvidas com drogas, não é o caso. São pessoas que às vezes estão muito mais próximas de você, que têm família como você e que estão só vivendo a própria vida. Vou até trazer um caso aqui bem específico para vocês verem como a homofobia não mata só quem é LGBT. Há 2 ou 3 anos mais ou menos, um pai teve a orelha decepada porque estava andando de mãos dadas não, abraçado com o próprio filho, num rodeio. Então, assim, cabe a gente tentar fazer um mundo mais tolerante. Então vamos aproveitar esse dia 17 de maio, e se você tem um parente ou um amigo LGBT, abrace ele, mostre um pouquinho de tolerância, porque esses números são bem maiores do que o GGB registra.
Ô Caio, ainda ontem nós falamos sobre os números da violência, né? No levantamento de um comentado pelo ministro Moro e etc. Queria ouvir você a respeito desses números aqui especificamente. Na verdade, assim, é sempre muito difícil fazer comentários sobre a questão de homicídio, até porque a gente vive num país em que nem 10% dos homicídios são elucidados, né? Então, a gente vive, de fato, uma crise. Eu acho que muitas vezes a militância, né, o viés político, ele acaba prejudicando a boa discussão. Todos aqui são entusiastas dos direitos humanos e entre eles aí a liberdade de associação, o direito à privacidade e todos esses direitos naturais aí relacionados à questão da sexualidade. Né? Isso é uma conquista da humanidade, que as pessoas elas possam ser para o que elas nascem, como sempre coloco o Fefito. Agora, quando você pega, por exemplo, um organismo como o Grupo Gay da Bahia, que de certa forma usa os dados de uma forma de maneira incorreta, isso prejudica muito o debate. Por exemplo, tem uma matéria... Mas por que o GGB usa isso de maneira incorreta, Caio? Então, eu queria recomendar aqui para o ouvinte da PAN uma matéria desse mês ainda da Gazeta do Povo, que tem o título Estatísticas sobre morte provocada por homofobia são infladas. E eles fizeram um levantamento com base naquele ano em que 347 homicídios foram apontados pelo GGB, pelo Grupo Gay da Bahia, só que um grupo de pesquisadores se debruçou sobre esses casos e concluiu que apenas 31 deles eles são indiscutivelmente relacionados à violência contra homossexuais e travestis. Lógico, isso é gravíssimo, mas isso reflete apenas 9, 10% do que é o total desse número, né? E eles apontam algumas falhas de metodologia no GGB. Eles falam assim, olha, essencialmente, eles fazem um clipping de notícias, eles interpretam as manchetes, às vezes, de forma equivocada, tem mortes no exterior que são contabilizadas, tem muito caso de duplicação, e quem está à frente desse estudo é uma pessoa séria, né? Que é o pesquisador, o Eli Vieira, que é biólogo, ele é mestre, doutor pela Universidade de Cambridge, e o compromisso dele não parece ser uma coisa ideológica, mas sim com a exatidão dos dados, porque só conhecendo também a natureza e a dimensão do problema, a gente consegue combatê-lo de forma adequada. Então, assim, de forma nenhuma eu quero subestimar a importância e a gravidade desse crime. O preconceito contra homossexuais existe e ele deve ser superado pela nossa sociedade. Agora, os fins não justificam os meios. Você inflar números, você maquiar situações ou você forçar interpretações não agrega ao debate e acaba, de certa forma, deslegitimando a luta. Sabe o que também acho que não agrega ao debate? Não agrega ao debate se a gente atacar o único órgão que está disposto a contabilizar as mortes que não são notificadas e não são estatística feita pelo governo. A polícia não transforma crimes de homofobia em estatística, o governo não transforma crimes de homofobia em estatística, a gente tem um único grupo que está disposto a artesanalmente, do jeito que pode, levantar esses números e criticar esse grupo para tentar desinflar números que a gente sabe que são subnotificados é basicamente fazer o que a polícia faz nas delegacias, quando um homossexual vai lá procurar porque é agredido por crime de ódio. Cabe a alguém interpretar o que é homofobia. Desculpa, quem define o que é homofobia é quem tá sofrendo. Mas é esse que é o ponto, né? A gente não pode tratar como verdadeiros números, então, que são estimativas, né? A gente perde rigor científico. Eu acho que a luta, então, tem que ser no sentido de conscientizar as autoridades para, como o Fefito bem colocou, fazer esse mapeamento, porque o crime de ódio, ele agrava a conduta criminosa, né? É pior ainda. Um homicídio cometido por motivo de ódio é ainda pior. Bom, vamos seguir adiante, vamos desanuviar um pouco. Vamos. E aí eu já quero começar dizendo o seguinte, que a nossa convidada de hoje, ela tá fazendo um sucesso tão estrondoso que dispensa qualquer tipo de apresentação. O resto da fúria tá em branco, não é brincadeira. A gente vai apresentar ela da melhor maneira possível. Vamos subir o som ouvindo Brisa. Bem-vinda ao Morning Show. Bom dia pra você. Bom dia, tô muito feliz de estar aqui. Rainha, entra na sala, gente! Perfeita, nunca errou. Cristal polido. Cristal polido é maravilhoso. Tem como não ouvir essa música e não sair dançando já? É impressionante a batida. Então se controla que tem uma entrevista pra fazer. Depois você dança, segura a onda aí que tem uma entrevista pra fazer. Oi, você sabe... Bom, você está acompanhando esses números, mas eu quero colocá-los pros nossos
pros nossos ouvintes, pros nossos internautas. O clipe de Brisa, que foi lançado há apenas um mês, já tem quantos milhões de views no YouTube? Temos 12 milhões. 12 milhões. Até o número 10. Que você sabia já tá superado. Que bom, é assim que a gente gosta. Na real, também eu não fico acompanhando muito os números, não, sabia? Isso é meio maluco também. Você foge. Se você lançar e ficar assim, fissuradão ou querendo olhar os números e tal, aí a parada perde sentido. Eu não fico tomando conta muito, não. Você não fica? Você pede pra galera ir te dando uns updates? Eu peço pra galera me dando update. Mas acho que mais do que o update é sentir a resposta do público, né? Como as pessoas estão reverberando. Absorvendo, isso. E isso pra mim é muito importante. Então, nesse sentido, você lê todos os comentários no seu Instagram? Não, claro. As coisas de hate e tudo mais. Você Ah, sabe no se meu- blindar de número ou de ódio, por exemplo? Então, no meu Instagram eu consigo, porque, graças a Deus, por enquanto lá tá sossegado, tá tranquilo. Assim, a galera tem sido tranquila comigo. De vez em quando aparece um ou outro desavisado, mas aí eu bloqueio logo e ponto. Mas, assim, são poucos. Mas, assim, em sites de notícia, de música e tal, eu geralmente não olho, porque nem sempre todo mundo que tá lá tem coisas boas para dizer, ou então tá querendo dizer alguma coisa negativa, mas para construir, né? E por isso eu não olho. Agora, especificamente sobre Brisa, né? O Vini brincou no começo dizendo que é impossível ouvir e ficar parado. O que você colocaria na conta aí como razão, explicação para o sucesso da música? Dá para dizer que essa pegada jamaicana, essas referências que você traz na batida e etc? Eu acho que, na verdade, essa música tem uma sonoridade que tá muito, muito presente, assim, também no Brasil, sabe? Ela é uma música que veio de muitas coisas que eu tava ouvindo, como dancehall, ska e reggae, que eu amo muito. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu gosto muito de reggae, como Pesadão, Bateu e etc, né? Tem algumas referências ali. E eu acho que esse tipo de sonoridade tem a ver com coisas que a gente já ouvia aqui no Brasil, sabe? Me lembra um pouco também de Skank, me lembra um pouco de... Total. Sabe? E é uma vibe que eu amo, sabe? E aí eu acho que é por isso, acho que isso já tá na memória afetiva do brasileiro. Mas essa história de dançar, Isa, nesse clipe em especial, dá muita vontade de dançar, porque você dá um show de dança. Eu quero saber se teve coreografia, como foi esse treinamento, ou se é uma coisa natural, assim, que a gente, vai e vai fazendo o que pode. Não, é zero natural, a gente fica ensaiando, né? A gente criou a coreografia antes de fazer o clipe, e aí a gente passa um tempo ensaiando, passando com todas as bailarinas. Algumas coisas a gente criou na hora, como essa cena da prancha e essa parte do nado sincronizado a gente criou na hora, mas grande parte a gente fez antes. Precisa, né, de muito ensaio, até porque foram 2 diárias de clipe, então a gente não pode perder tempo, né? Tem que aproveitar ao máximo de lá. Isa, então... quando eu te conheci no Mulheres, que você foi lá, acho que o quê? 2 anos, 1 ano, mais ou menos? Tem um tempinho. Eu lembro que a coisa que mais me marcou foi você ter aberto mão de uma carreira de sucesso na publicidade pra poder apostar na música. Você meio que virou dona da sua carreira, né? Nesse sentido, você quis dar um start. A gente tem o caso da Anitta também, que resolveu pegar a carreira na própria rédea. Eu não tô aqui pra comparar as duas, não, embora acho que aconteça super. Mas eu acho que você podia falar um pouco sobre essa tendência. Os artistas estão mais donos de suas carreiras hoje em dia? Você se gerencia? Como é que funciona isso? Eu acho que, na verdade, a informação sobre como gerir uma carreira tá mais, assim, disponível pra todo mundo. Quando eu entrei, né, quando eu cheguei, quando assinei com a gravadora pela primeira vez, assim, na vida, eu não sabia direito como as coisas funcionavam, não sabia o nome das coisas, o que era fonograma, o que era isso, o que era aquilo outro, como que funcionava, o que eu precisava na minha equipe. A gente vai aprendendo aos poucos. E aí, quanto mais você aprende, acho que mais fácil fica pra você delegar pras pessoas, pra você criar a sua equipe, pra você tomar as rédeas da sua carreira. Eu acho que hoje todo mundo deveria ser assim, né? Todos os artistas. A gente tá lá na frente do palco com o microfone na mão, dando nossa cara a tapa. A gente que fica ali com a cara no sol, né? Vocês que estão na arena. Então eu acho que a gente que tem mesmo que tomar conta disso, né? E escolher bem as pessoas que estão em volta. Eu acho que tudo isso contribui muito pro trabalho fluir, pra cada vez mais ficar com a cara do artista, né? Você também esteve aqui no Morning Show há quase 2 anos, né? Em outubro. Tem 2 anos isso já? Quase 2 anos, né? 2017. Você veio aos 14 anos aqui. Sim. Uma menina. Jovem. E o que mudou daquela Isa pra Isa de hoje? As suas ambições se confirmaram, seus desejos na carreira musical? Teve também algum deslumbramento aí, porque sua fama cresceu muito, né? Sua popularidade cresceu muito. Queria que você falasse desse intervalo aí. Isso que é uma dica pra enfrentar isso também, né, Vini? É pra você, né? É uma pergunta pessoal. Não, assim, mudou bastante coisa, né? Assim, eu com certeza tenho sido mais reconhecida, né? Meu trabalho acabou ganhando tamanho diferente, porque é o natural, né? Quando você vai construindo assim, as coisas vão... Né? Isso. E aí, eu sinto também que eu tô me sentindo muito mais segura em relação à minha música. Quando a gente
faz a primeira música, pelo menos eu fiz com todo o meu coração, mas quando a gente coloca na rua, a gente não faz ideia que as pessoas vão achar, assim, não tem fórmula. As pessoas podem até achar que tem fórmula, mas não tem fórmula pra dar certo. Então, eu não sabia muito bem como que ia ser. E quando a galera aceitou a música, isso acaba dando mais, assim, força pra você continuar fazendo o seu som. Então, eu acho que hoje eu tô muito mais segura, sabe? E, na real, são vários sonhos que eu tenho realizado. Assim, acho que eu tenho realizado sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Mas não rolou em nenhum momento a tentativa, você falou, não existe fórmula, não rolou em nenhum momento aquela tentativa de dizer assim, vamos empacotar ela desse jeito, porque seria um produto ideal assim, Que fazendo é esse isso som. que eu não vejo. Inclusive, mas- nessa música que muita gente poderia falar, é super popzinha, ou aí depois você vem mais diva, canta Dona de Mim. Você não se coloca nessa caixa, né? Mas chegou alguém com tipo, essa tentativa, e você bateu o pé ou nunca rolou? Não, nunca precisei bater o pé. Na real, assim, acho que a minha carreira foi uma construção, sabe? E graças a Deus tudo isso partiu de mim. Eu tenho uma equipe que respeita muito a minha opinião e me entende como artista. Eu acho que isso não é uma coisa que deveria ser só comigo, tem que ser com todo mundo. Exato. E eu gosto muito de cantar tudo, sabe? Acho que eu falo que artistas são plurais. Quem gosta de cantar, canta tudo. Então, eu sempre digo, a galera me coloca nessa caixinha do pop, mas eu sempre tento mostrar no meu trabalho que a gente canta aquilo que a gente gosta de cantar. Acho que isso é o essencial. Manda, Caio. Não, é o seguinte, o Fefito, ele trouxe um elemento biográfico aí seu que eu achei muito interessante. Uau! É, porque é o seguinte, você tinha um emprego formal, né? Você tinha uma carreira bem sucedida e, de certa forma, você deu aí um salto de fé, né, na carreira musical. Isso é uma decisão, assim, de mudança profissional bem drástica, né? Legal, né? Eu queria saber se isso foi um processo gradual ou se ele foi disruptivo e quanto que a tua carreira anterior ajudou nessa nova empreitada. Nossa, foi super disruptivo, porque eu larguei o meu emprego e na mesma semana eu criei um canal, assim, eu decidi criar o canal e ficar totalmente disponível para isso. Eu tenho 28 anos hoje, isso foi com 25. E eu trabalhava nessa época com marketing no coworking, que é um escritório compartilhado, né? Tinham várias empresas lá, e eu trabalhava lá e esse foi o meu último emprego. E eu sabia que eu tinha que ficar 24 horas dedicada a isso, porque caso contrário não ia dar certo. Não dá pra você se dividir nisso, né? E é muito engraçado, eu comecei com 25, as outras meninas do pop também, elas começaram, sei lá, com 16, 17, 15, acho que a Lud começou com 15, 16... E quando eu comecei com 25, eu achei que eu tava chegando tarde, mas não é verdade. Tudo aquilo que eu aprendi com a publicidade, com mídias sociais, com RH, que eu trabalhei também, com todas as coisas que eu achei que eram escolhas erradas, tudo isso me ajuda a gerir minha empresa e a tocar meu trabalho, editar meus vídeos, tudo isso me ajuda muito. Ó, a gente tá usando a hashtag Isa no Morning, tem um monte de ouvinte mandando pergunta. Eba. Daniela Medeiros, a nova música já rolando de montão nas FMs Brisa faz jus assumidamente ao lado positivo da cannabis? É o quê, garota? Eita! Ela tá falando de Baku. Então, gente, eu acho que, na verdade, eu tenho outra música que se chama Bateu. Eu acho que você deveria ouvir Bateu. Como é o nome dela? O nome dela é Daniele Medeiros. Daniele, vai ouvir Bateu, que eu acho que Bateu tem mais a ver com essa vibe que você tá falando. Mas, na verdade, Bateu, na verdade, é exatamente sobre isso. Mas Brisa, na verdade, eu quis fazer uma coisa mais ampla, sobre good vibe, sobre estar com seus amigos. A brincadeira do duplo sentido foi pra deixar mais engraçado, mas, na real, essa não foi hoje. Qual que é a sua posição quanto à legalização da Brisa? Cara, eu acho... A legalização da Brisa? Cara, eu acho que, na verdade... Eu não vejo mal nisso, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em ficar fiscalizando a brisa dos outros, entendeu? E eu acho que, na real, cada um deveria fazer aquilo que quer. Cada um deveria escolher aquilo que mais lhe deixa na brisa, sabe? A música... Ser pessoal. A música você falou, Bateu tem tudo a ver com isso, etc. A música é, de alguma forma, você se posicionando em relação à descriminalização da maconha? Cara, eu tô falando... um posicionamento ou não? Não sei se chega a ser um posicionamento, mas ao mesmo tempo, se eu tô falando sobre isso abertamente, com tranquilidade, fazendo humor com isso, eu acho que isso já, de certa forma, já é um posicionamento, né? Já é uma atitude política. Eu acho que pra bom entendedor, meia música basta, não é mesmo? A música inteira é melhor, vai. Assim como é também política a decisão de colocar só bailarinas negras no videoclipe, né? Aliás, você como mulher negra, como você avalia o mercado da música hoje? Você acha que as mulheres negras estão mais valorizadas, menos sexualizadas? A gente tem grandes ícones negros como a Alcione e tudo mais, mas a gente ainda vive um mercado muito pouco miscigenado, talvez. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso e como você se coloca em relação às suas parceiras de trabalho, como Anitta e Ludmilla, por exemplo. Eu acho que, na verdade, o meio
musical, não só para mulheres negras, mas para mulheres, já é algo complicado de se lidar, assim. A gente realmente tem sempre que estar se adaptando e quebrando obstáculos e se reafirmando o tempo inteiro, porque realmente não é fácil. Você comentou essa história de eu colocar bailarinas negras no clipe. Essas meninas, elas trabalham comigo desde sempre. E eu faço questão de colocar só meninas negras, porque, na verdade, eu não vejo muito isso, sabe? E eu quero muito que isso se torne normal até chegar a hora de não falarmos mais sobre isso, da galera olhar e passar batido e ninguém achar, ai, olha só! Isa, eu tenho uma excelente notícia pra você. Eu tava vendo o clipe e eu não reparei nisso. Obrigada. Isso é legal. E isso não é um problema reparar isso, assim, porque eu sei que isso é uma coisa que chama a atenção. E eu quero que isso continue a ser dessa forma, que eu continue a fazer dessa forma, para que isso não chame mais atenção, para que isso não seja uma questão, sabe? E eu acho também que nós somos poucas, na real. Assim, eu acho que eu tá fazendo sucesso, tá em capa de revista, isso não significa que o racismo acabou, muito menos na música. Eu acho que as mulheres negras também que conseguem quebrar essa barreira e fazer sucesso, se sentirem realmente plenas e donas da carreira, nós somos poucas, assim. Acho também que a gente passa ainda assim por um crivo muito específico, sabe? Eu acho que ainda existe um estereótipo de mulher negra que é aceitado pela sociedade e isso precisa acabar. Tentam rivalizar você com a Ludmilla e a Anitta? O tempo inteiro, né? Normal. As pessoas, não só eu, a Anitta e a Lud, Lesha, a Lari, todas as meninas que cantam no pop, e a Gabile, não sei, mas todas as meninas do sertanejo também. Tenho certeza que ninguém pergunta pro Gustavo Lima o que ele acha do Lucas Luco, né? Sim. Mas é isso. E com quem você se dá mal? Tô brincando. Agora, falando sério, isso é uma coisa tranquila de se falar, porque é muito ridículo achar que todo mundo se dá bem, todo mundo se ama. Acho que em qualquer emprego você tem suas desavenças, mas por acaso eu acabei de chegar, não deu tempo de me desentender com ninguém. Se eu me desentender com alguém, todo mundo vai saber, porque eu acho que isso não é crime, né, gente? Ninguém é obrigado a ir com a cara de todo mundo. Tem né? uma pergunta aqui que é do Matt também, que tá na nossa hashtag Isa no Morning, dizendo que foi na gravação do Música Boa ao Vivo e viu você emocionada com a presença da Pitty por lá. Quer saber se você é fã da Pitty, qual a relação entre vocês e se vai ter um feature. Todo mundo quer juntar as pessoas. Nossa, gente, eu quero. Eu também tô querendo. Não, eu e a Pitty, a gente já tinha falado sobre isso e a gente tem um processo criativo muito parecido. A gente gosta de estar juntos no estúdio, assim que eu gosto de criar, né? Porque eu acho que é assim que funciona melhor. Acho que o estúdio tem uma magia. Então, até isso acontecer, da gente conseguir cruzar as datas, a gente tá se adaptando. Mas eu quero muito fazer uma música com ela e eu sei que isso também parte dela. Eu tava completamente descontrolada no Música Boa, porque eu sou de 1990, então assim, quando eu comecei, né, a ficar mais adolescente, eu comecei a ouvir Admirável Spinovo e todas as outras coisas que a Pitty estava lançando. Eu acho a Pitty um ícone da música brasileira. Ela é uma das pouquíssimas minas que representam o rock brasileiro. E, sei lá, né? Ela é maravilhosa, né? Mano, eu tava muito nervosa. Acho muito maravilhosa e realizei um sonho total de cantar com ela. Vamos ouvir, então, uma outra parceria. Você tava falando de parceria e tal. Pesadão, que sucesso gigantesco. Vamos ouvir. Vambora. 2017. Como é que foi essa história da parceria com o Falcão? Essa coisa do Rapa, né? A saudade do Rapa e tal. E o encantamento aí com o Falcão, carreira solo, e essa mistura que resultou nesse fenômeno, porque essa música tocou, ainda toca de monte, né? Eu fico muito feliz que a música ainda toca na rádio, pô, eu sou muito feliz com essa parceria. Na verdade, Pesadão me trouxe muitas coisas boas. Eu fiz Dona de Mim por causa de Pesadão, Dona de Mim, meu álbum, né? A gente, pra decidir o próximo single, a gente fez umas 20, 30 músicas, e aí a gente percebeu que a gente tinha um álbum, né? Daí veio todas as outras músicas. E Marcelo Falcão, ele é um presente na minha vida, ele é um cara que eu admiro pra caramba. Pra mim, ele é uma das maiores vozes também da nossa geração. Ele é uma das vozes mais marcantes masculinas do Brasil, sem dúvida. E ele é um cara com uma carreira incrível. Com certeza começar, né, a ser praticamente lançada, né? Com esse aval, com certeza fez muita diferença pra mim. E essa música, ela ganha muito significado com a voz dele. Ela foi feita pensando nele. Pois é, então eu fico muito feliz que deu certo. Por falar em parceria, você se casou recentemente, né? E você faz trabalhos, né, com seu marido. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa relação. E parece que já estão pensando em ter filhos, é isso? Tô louco. Não, eu sou louca por criança, né? Ele também, a gente tem muita vontade de ter filho, mas é aquilo, né? A gente casou em dezembro do ano passado. Uma lua de mel que eu gostaria de estar junto. Talvez atrapalhasse um pouco. Podemos falar sobre isso também. Tudo é possível nessa vida. Mas a gente casou em dezembro do ano passado e, na real,
Tá um pouco cedo pra isso ainda. A gente ainda tá se adaptando. Nem terminei de decorar minha casa ainda, garoto. Calma. Mas a gente faz muita coisa juntos. A gente tem um estúdio em casa, então isso acaba me ajudando muito também. Ele também é meu engenheiro de som, então eu gravo com ele. Quando eu tenho alguma voz pra gravar, isso é ótimo, porque eu nem preciso sair de casa, gravo com ele. E é legal também que a gente consegue dividir as coisas, né? Ele trabalha muito comigo na parte de produção musical. Não necessariamente ele viaja comigo o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a nossa forma de trabalhar juntos é ótima, assim. Acaba ajudando o nosso casamento Isa, minha também. mulher gosta muito de você, acompanha muito seu trabalho e ela pediu para que eu fizesse 3 perguntas para você. Ai, meu Deus. Qual é a sua dieta, quem é seu personal e que creme você passa? Então, vamos lá. Creme que eu passo, eu uso muito óleo de coco. Óleo de coco serve pra tudo. E deixa a pele cheirosinha. É bom pra fazer esfoliação. Então, óleo de coco tem aí em qualquer mercado, fica a dica. Minha personal se chama Lana Pessoa. E ela viaja comigo. Ela fez um trabalho super bacana comigo, porque, na verdade, eu nunca me pesei com a Lana. A gente só fez os exames pra saber se estava tudo certo com a saúde e tal. E reforcei minha alimentação e minha musculação, que é uma coisa que eu descobri que eu adoro. E a minha dieta, cara, eu me alimento muito bem, só que eu não deixo de comer besteira. Eu como pizza, hambúrguer, refrigerante eu nunca deixei de tomar, açúcar, essas drogas da vida, né? Assim, eu continuo comendo Das tranquilo. boas. Mas o bacana é ter um equilíbrio, eu acho que esse é o segredo. Mais gente aqui na hashtag Isa no Morning. O Olisson queria saber se a Isa pretende construir uma carreira internacional. E a gente sabe que a Billboard já fez matéria dizendo que você é promessa, quer dizer, já é um assunto lá fora. Para. Ai, meu Deus. Ai. Nós vamos responder essa só depois do intervalo, tá? Achei que o João Kleber tinha invadido, que susto. É, eu fiquei um pouco... Isa, a gente volta já, Isa. Morning Show. Voltamos com o Morning Show, hoje recebendo a cantora Isa. Perfeita! Antes de ser interrompida por mim, a Isa ia começar a responder uma pergunta, que era qual, Paulinha? Era uma pergunta do nosso ouvinte, que queria saber se a Isa já tá pensando, é o Olisson, numa carreira internacional. E aí? Uau! Na verdade, não sei se internacional é a palavra, mas eu penso em expandir a minha carreira para além das fronteiras, né? Porque, tipo assim, eu acho que é meio louco isso, né? A carreira internacional não finda a carreira nacional, né? É uma coisa só. Então, eu acho que ao longo desse ano, por exemplo, algumas parcerias internacionais estão vindo, mas não com esse intuito de fazer uma carreira internacional, mas por realmente aproveitar oportunidades que são incríveis de cantar com artistas que eu sempre admirei e que vai rolar aí durante ainda esse ano. Mas... E a gente não pode Quais saber. são essas Por parcerias? enquanto, né? Conta Mas daqui a pouco uma eu só, conto. Não vai. posso cantar, não me convida. Diz só o primeiro nome e o segundo. O primeiro nome não vou falar. Mas. país? Não Mas vai pra ser. quando? Tem país. data? Esse semestre Esse ainda. semestre Esse já semestre sai ainda, alguma coisa, Mas, porque pra ter carreira internacional, você não precisa só lançar uma música em inglês ou Claro. espanhol, né? Tem que ter uma equipe incrível, assim como você tem aqui, né, no seu país e em outro lugar pra te ajudar também. Eu não acho que seja o momento agora só porque eu acabei de chegar, não é mesmo? Acabei de chegar tem pouco tempo, acabei de lançar meu primeiro álbum. Mas quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Estou trabalhando pra isso. Manda, Vini. Agora essa discussão aí sobre carreira internacional, hoje, com as novas plataformas, né, com o novo estilo de se vender, de fazer clipe, o que é que influencia mais para um artista aqui do Brasil? É fazer essas parcerias? É fazer show, turnê lá fora? É ter uma música com língua estrangeira? O que é que influencia mais para você falar que tem uma carreira internacional consolidada? Eu acho que para você dizer que você tem uma carreira internacional consolidada é você ter fãs lá fora, né? Assim, é mais do que você fazer um show, por exemplo. Eu já fiz shows lá fora, mas para brasileiros, né? E aí é uma galera que tá sempre acompanhando aqui e aí não necessariamente isso é uma carreira internacional, né? Eu não enxergo assim. Eu enxergo como oportunidades incríveis que eu tive de fazer shows lá fora. Mas eu acho que eu enxergaria que eu tenho uma carreira internacional consolidada se eu chegasse, por exemplo, num show e não visse uma cara brasileira, se eu estivesse cantando pra galera de lá. Porque aí significa, sim, que sua música penetrou no mercado de lá, né? Aquela cultura, né? Uhum. Agora você vai se apresentar na virada cultural. Sim. Com o filho caçula do Fela Kuti. Uhum, o tô me achando. Kuti. Então, conta, porque eu imagino que você deva ouvir pra caramba a Fela Kuti. Nossa, eu acho que a galera que gosta de jazz, de R&B, de afrobeat, de música, black music em geral, acho que todo mundo pelo menos conhece, né? Fela Kuti. E cantar com o Sean Kuti vai ser inacreditável. Vai acontecer sábado, em Anhangabaú, 3 horas da manhã.
eu vou fazer uma participação. E aí, domingo, no dia seguinte, a gente canta em cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, fazendo o meu show mesmo. Ele vai participar do seu? Não, eu vou fazer o meu show autoral mesmo, Dona de Mim, no domingo. E no sábado eu faço uma participação no show dele. Entendi. Vai ser um showzão, galera. Então tá aí, ó. Já anotem nas agendas, na Mirada Cultural de São Paulo. Vai ter Isa. Vai tá tendo. Fala, Vini. Pode ir. Pode ir. Foi deixa que eu deixo agora. Todos querem Isa, gente. Deixa que eu deixo. Você falou teu marido e etc. E nesse processo, acabei de chegar. Como é que foi o começo, pensando em família? Como é que foi pra romper as barreiras, aquela coisa de você tava desbravando um universo ali que você também não sabia o que enfrentar. Como que é a importância dessa história da família pra esse processo? Porque é meio que um voo solo, né? Você viaja muito, tá sempre na luta ali. Eu viajo muito, a gente fica muito tempo sozinho. Acho que as pessoas não sabem muito disso, mas, assim, vida de estrada é meio solitária, assim. Você fica sozinho no hotel, você passa o dia rodeado de pessoas, é um monte de gente falando com você, e você chega em casa, você tá lá sozinho, e isso é um pouco complicado. Para você manter a sanidade na estrada, você precisa de pessoas que te amam de verdade. E nessa carreira, onde as pessoas acabam te idolatrando, as pessoas esquecem que você é uma pessoa, as pessoas falam que te amam, mas na verdade, assim, para você amar uma pessoa, você precisa conhecer essa pessoa por inteiro, a fundo. Então, acho que o que te mantém sã na estrada é saber que a sua família é presente e toma conta de você. E mais do que isso, está disposta a te dar esporro e a não passar a mão na sua cabeça o tempo inteiro. Você, na estrada, por exemplo, você vive rodeado de pessoas que, no meu caso, que me amam muito, graças a Deus, são parte da minha família também. Mas, em alguns casos, são pessoas que só têm relação empregatícia com você. Então, se você surta, se você perde a noção, se você é grosso, se você viaja, deslumbra, é muito raro alguém chegar para você e falar: baixa a bola. Então, é importante a família, sabe? Porque a gente vive no meio que faz questão que você enlouqueça. São pessoas que falam maravilhosa o tempo inteiro. Ai, meu Deus! E isso é muito legal. Quando você chega no palco e vê 80 mil pessoas gritando o seu nome, isso pode bagunçar um pouco a cabeça de alguém, sabe? Eu acho que é a família que mantém você com o pé no chão. Te decepcionou o meio artístico? Se já me decepcionou, eu já me decepcionei com alguns ídolos, com algumas pessoas, assim, de conhecer a galera e achar que era uma coisa e era outra. Não pessoas ruins, mas que era outra. Pessoas, assim, que realmente, por exemplo, estão aí já feridas pela estrada e que já não estão mais conversando tanto com a realidade. Isso me deixou um pouco decepcionada e preocupada também, porque dá muito medo disso acontecer com você também, sabe? E eu, na verdade, eu nunca quis ser famosa, eu sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho, só que são coisas diferentes, só que aí hoje em dia elas se misturam, né? Ô Isa, a classe artística foi colocada e também se colocou no olho do furacão das discussões políticas. Quando você vê esse furacão passar, você vai ao encontro dele ou foge dele? Tem uma entrevista muito legal da Nina Simone que eu vi tem bastante tempo e na época da eleição também acabou viralizando, que ela fala que os artistas, ao ver dela, né, têm a obrigação de refletir os tempos que vivem. Eu, quando fiz publicidade na faculdade, eu tive que pegar uma eletiva, né, pra fechar os créditos lá, porque eu tinha que me formar, e eu peguei uma matéria chamada MPB e Comunicação, e aí foi muito maravilhoso essa eletiva, eu amei porque eu conseguia entender a história do meu país através da música, porque isso acontece, tudo isso aconteceu com a Tropicália, e na época de 64 e tudo mais, a gente conseguiu entender o que realmente estava acontecendo no país através da música. E eu sei também que no futuro as pessoas podem estudar o que está acontecendo no país através de todo o movimento cultural que o Brasil tem, né, feito acontecer. Então eu acho que eu tenho que me posicionar assim, eu acho que eu tenho que falar, eu acho que eu tenho que dar minha opinião. Eu também acho que eu não devo nada a ninguém. Então se eu não quiser falar, eu não vou falar. Mas eu acho que eu preciso ser real com as minhas raízes e com tudo aquilo que eu vejo, sabe? Eu acho que a arte é isso, né? E qual que é a sua percepção sobre o governo Bolsonaro na atualidade? Eu acho que tá todo mundo perdido, né? E aí você pode entender isso da forma como você quiser, literalmente ou não. Eu acho que, infelizmente, a gente tem retrocedido em termos de cultura, educação, liberdade de expressão, liberdade de ser quem se é. Eu acho que a gente luta muito por isso. E eu não acho que a luta acabou, não acho que seja, assim, algo que a gente perdeu. Eu acho que são momentos em que a gente vive. Acho que é um momento de se manter são, né? E continuar se protegendo e continuar falando sobre aquilo que precisa ser falado. Porque eu acho que é assim que a gente passa por momentos assim, né? Ô Isa, você então que é uma mulher de opinião, você ouviu a versão brasileira de Shallow produzida
Vamos falar do que importa. Juntos e Shallow Now. Eu quero, Se juntas já casam, imagina juntos e Shallow Now, não é mesmo? Eu queria a sua opinião. Cara. E eu queria saber também se você tivesse que escolher uma música em inglês pra traduzir, Pra qual fazer. seria? Cara, eu amo Shallow. Eu sou muito fã da Lady Gaga, sou Little Monster de verdade. E eu gosto muito mesmo do trabalho do Luan Santana. Eu sou muito parceira do Luan e da Paula também. Eu acho a Paula uma pessoa encantadora e uma cantora linda. Eu curti a versão. Eu achei inusitado o Shallow Now, mas eu curti a versão. É que é difícil fazer versão, né? Como É porque a resolver galera aquela fica parte? falando, mas não é tão simples fazer versão, tá? Principalmente de uma música que fica na nossa cabeça, assim, Shallow é... É gruda. É complicado. Sabe o que eu gente. acho onde que foi a questão? Como resolver aquela parte que fica só no shallow, né? In the shallow, shallow. Eu acho que isso é como ela ia legal, eu resolver? acho que essa parte é linda, eu acho que tinha que deixar. Pois é, aí O juntos e Shallow Now e aí já embarca. E Será no que foi isso? Shallow Now, eu acho que a ideia foi essa, né? Juntos e Shallow Now. Vai. Né? Faz sentido. E qual versão você faria? Mas eu achei que ela tá Isa? cantando bem pra caramba. Ó, a versão que eu faria... É difícil isso. A Paulinha né? tinha algumas opções. Não, aqui Fala, no Twitter, tô com medo. esse pessoal que trabalha no Twitter e faz coisas maravilhosas. Por exemplo, juntos e namorar, juntos picanha e sal. Essa é a Esse melhor eu de mais todas. gosto, é tipo um Essa churrasco. foi a melhor, Essa é a melhor. Boa, Em churrasco, Eu aposto que alguma churrascaria vai pegar essa versão pra fazer o comercial. Isso é maravilhoso. certeza. Isso é ouro, isso é ótimo. Mas é muito difícil. É difícil, talvez, eu não sei, talvez uma versão que eu faria, não sei, Diamonds, da Rihanna. Nossa, tô pagando. Pode Versão ser agora? brega, Pelo amor de vamos. Deus. Vamos lá. Então A vai. minha mesa agora. Silêncio, por favor. Ah, eu não vou fazer isso agora, vocês estão doidos. Ai, meu Deus, Nossa, não mas tem pago pra ver, tô na primeira condições. fila. Né, meu seu diamante. Brilha, brilha diamante, não sei, né? Vou fazer. vou Olha, tem pensar. umas coisas. Pode fazer tem, original mesmo. tem umas vai. bandas de forró que fazem versões, são maravilhosas. Pelo né? amor de Deus, já ouviu a versão de Shallow? Forró, claro. É ouro, eu amo, muito maravilhosa. Eu não sei se eu gosto mais da versão original ou se eu gosto da versão do forró. Isa, pra gente fechar, queria que você repetisse a programação das suas apresentações pra Legal. virada, às 3 da manhã. Isso, sábado, 3 da manhã, no Anhangabaú, cantando com o Sean Kuti no show do Sean, fazendo uma participação. Tô muito feliz. E domingo, às 17 horas, cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, um show da turnê Dona de Mim. Então, fomos bem na tag, muita gente participou, não deu pra fazer perguntas de todo mundo, De um monte né, de Paulinha? gente, Fica foi sobrando, muito bom. infelizmente. Obrigada, galera. Muito obrigada, galera. Isa, obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho incrível e volte mais vezes, não demore tanto tempo pra voltar. Por favor, muito obrigada, galera do Morning Show. Adoro participar. Muito obrigada. Valeu. Beijão. Que mulher. São 11 eu não enxergo. 11h17, a gente volta já já. Acontece. Honesto. É. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. De volta com o Morning Show e de volta à política. Vini, mais uma vez o presidente Bolsonaro se irritou com um profissional do jornal Folha de São Paulo e ele expôs a situação nas redes sociais. Conta pra gente. Exatamente, fez um tweet colocando o vídeo da resposta dele para uma repórter da Folha de São Paulo sobre sobre essa discussão do corte ou contingenciamento, como se achar melhor, na educação. Ele falava sobre o papel das universidades brasileiras, que não estão entre as 250 melhores universidades do mundo, e a repórter acabou perguntando para ele se seria cortando da educação que esse índice iria melhorar. Vamos ver qual foi a resposta aí do Bolsonaro. Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? A corte de verba, você tem que entender, não é maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então, o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas Contingenciamento discricionárias. é corte, presidente. Não, contingenciamento é suspensão do gasto. Tem um especialista em orçamento aqui, fala aí, por favor. Contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. Você é da Folha? Eu sou da Tá Folha. vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar semendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Continua. Eu todo respeito a você, continua.
Quer debater orçamento comigo? Não, eu não quero debater. Eu quero saber se o senhor está priorizando, que área o senhor está priorizando, olha, porque o corte Ele acabou de dar um exemplo, cortou 40% na defesa e 3,5% de contingenciamento só na Ciência educação. e tecnologia é tão importante quanto a educação. Nós temos que investir em conhecimento. Senão, quando acabar os nossos commodities, a gente vai viver do quê? Bom, e aí no tweet que ele fez expondo esse vídeo e esse momento, Carlos Alves escreveu o seguinte: pela falta de recursos se faz contingenciamento. Todos os governos já fizeram isso, inclusive na educação. Aqui nos Estados Unidos, uma repórter da Folha desconhecia a diferença entre corte e contingenciamento e nós explicamos. E aí, Caio? Uau, né? Bom, o ouvinte da PAN sabe que eu tenho uma tolerância muito baixa à grosseria, especialmente com mulheres, né? E eu falo com a tranquilidade de um crítico do jornalismo cada vez menos objetivo da Folha de São Paulo, né? Ocorre que, nesse caso, o presidente da República ele focou muito da sua retórica no ad hominem, né? Então, ao invés de debater as ideias que estavam sendo expostas, ele vai e ataca a profissional. É engraçado observar isso, né? Quando ele fala de semear discórdia, perguntar besteira e publicar coisas nojentas. Eu concordo com a crítica, mas não com o crítico. De certa forma, você quebra a liturgia do cargo ao descer a esse nível, né, vamos dizer assim, de embate verbal. E era tão fácil responder essa jornalista quando ela fala: nenhuma universidade brasileira está na lista das 250 melhores do mundo. E ela indaga, né, ela questiona: bom, cortando dinheiro você resolve esse problema? A jornalista fez um sofisma, né? Você tem só uma aparência de lógica, né? Só que é uma provocação válida. Ele tem os recursos aí para responder isso à altura. Era primeiro falando qual que é a diretriz para melhorar a questão da educação, mas se ele quisesse dar uma lacrada, uma mitada, era só falar assim: querida, você acha que investir, ou melhor, desperdiçar dinheiro público no modelo falido é inteligente? Especialmente se está faltando dinheiro? A resposta é tão óbvia, né? E faltando dinheiro aí, a gente está falando da ordem de 250 bilhões de reais, né? Que é o pedido de crédito suplementar que está aí nas mãos do Congresso. E, de fato, contingenciamento não é corte. A jornalista, ela se colocou muito mal também, mas a gente tem que combater as narrativas falaciosas e a desinformação com informação. É óbvio que você não resolve o problema da educação com contingenciamento na educação, mas é burrice, literalmente, você ficar investindo em modelos falidos, especialmente quando o Brasil tem prioridades muito mais urgentes do que ficar bancando os privilégios do ensino superior. Deixa eu ler aqui rapidinho só a nota da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que diz que o papel do jornalista é perguntar e o papel de um detentor de mandato que deve prestar contas do que faz ao público é responder, de preferência com civilidade e com postura, e que o presidente Jair Bolsonaro ignorou mais uma vez essas regras básicas ao atacar uma profissional em um veículo de imprensa. E ao exibir o vídeo do episódio para seus milhões de seguidores nas redes sociais, o presidente amplificou o ataque e deu a ele caráter público, expondo a repórter a ofensas e ameaças de militantes virtuais governistas. Eu concordo com a nota da Abrage. Mais uma vez, o presidente parte pra cima de uma mulher ou de um LGBT, como foi no caso do Carnaval, que tava fazendo coisa errada mesmo. Mas, enfim, mais uma vez ele usa suas redes sociais para expor essas pessoas a um ódio gigantesco, ao invés de debater as ideias. Aliás, já que a gente está falando de prioridades e de cortes, acho que a gente tem que entender o seguinte: se fala contingenciamento, porque contingenciamento é bonitinho, né? Mas a gente não vê muito dinheiro de contingenciamento voltar. O próprio Zé Maria Trindade falou isso aqui no programa outro dia. E assim, não tem dinheiro, mas aí tava lendo aqui outro dia, no Valor Econômico, inclusive, há algumas semanas tinha uma notícia de que ele pretende perdoar 17 bilhões em dívidas de ruralistas. Por que a gente está podendo perdoar 17 bilhões em dívidas de ruralistas? Ou mesmo desperdiçar dinheiro numa campanha que já tinha sido feita no Banco do Brasil, que pode se dar o luxo de ser engavetada? Eu não sei quais são as prioridades desse governo, que, aliás, tirou do plano de incentivo ao turismo o turismo LGBT, que, olha só, é responsável por 15% do dinheiro que o país atrai nesse ramo, nessa área. Então, assim, eu acho que a gente está podendo abrir mão de dinheiro, não é? Se a gente for usar elementos e fatos como esses. Agora, quanto o comportamento dele com essa jornalista, com a Marina Dias, eu só posso oferecer a minha solidariedade à Marina e lamentar profundamente, porque o Bolsonaro tem usado as redes sociais dele e a mídia
a serviço de promover o ódio em cima de pessoas que não têm, de longe, o mesmo aparato que ele tem. Complementar rapidinho, Caio? Não, na verdade, assim, essa questão de orçamento ela é muito séria, né? Já o 5º ano consecutivo que o Brasil opera em déficit primário, né? No passado foram 120 bilhões de reais. O perdão aí de débitos relacionados a setores produtivos, Fefito, ele está muito ligado à cultura do subsídio, que é herdada do intervencionismo estatal. Muitas vezes, se você não perdoar essas dívidas, você inviabiliza a atividade econômica e você vai gerar aí até um desemprego estrutural. Então, nesse sentido, as medidas elas fazem sentido. E é muito importante a gente pontuar que tem sim uma diferença fundamental entre corte e contingenciamento. O corte ele vai extinguir a verba e o contingenciamento ele simplesmente vai suspender a aplicação da verba. A verba volta? Não, da verba que está prevista. Ela é possível de voltar, inclusive o próprio ministro da Educação, ele foi explícito nesse sentido de que aprovada a reforma da Previdência com a melhora econômica, você pode ter essa verba realocada. Pragmaticamente, a verba de algum contingenciamento já voltou? Você tem essa lembrança? Eu desconheço essa informação. Paulinha, temos menos de um minuto para falar sobre este assunto que dominou este programa. Eu queria dizer que domingo tem gente preocupada com o fim de Game of Thrones, mas não! A real preocupação agora é ouvir a versão na íntegra de Juntos e Shallow Now. E Deus nos proteja. Vamos ouvir Juntos e Shallow Now. Tá entre as músicas aí, Fabi. Temos músicas da Isa e temos mais, Juntos Paulinha. e Shallow Now. Você já cansou, Eu Vini? já não consigo Fernandes. mais cantar na versão original. Você vê que a Paula Fernandes, ela tá meio brava ali, né? Juntos e Shallow Now. Uma coisa assim, né? Ela podia ter usado a letra do primeiro verso da ponto final. Juntos Gente, e ponto final. Ó, ficou muito bom, muito bom. É o seguinte, No domingo, a versão na íntegra pro Brasil ter diversão, junto com Game of Thrones, vai ter muito meme misturando tudo isso, e eu nunca mais vou poder falar junto sem repetir Shallow Now. É o seguinte, ó, a gente pediu para as pessoas mandarem mensagens, o pessoal mandou mensagem, não conseguimos colocar porque o tempo foi cruel, mas na segunda-feira, depois que a Paulinha estiver impactada pela versão integral da música, a gente coloca os ouvintes Paulinha, também vamos falando almoçar sobre hoje Shallow. juntos. E Shallow Now. Morning Show fica por aqui, a semana acabou, na semana que vem tem mais, segunda-feira às 10 da manhã, Morning Show pra você. Um beijo, tchau. Parabéns, Paula Fernandes. Parabéns. Junto. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.